palavra de Deus, que é esse livro que ilumina o nosso caminho, nos orienta, nos instrui, nos direciona. É um livro maravilhoso. E é palavra de Deus porque conta histórias do agir de Deus no povo de Israel. E nós podemos olhar como referencial as histórias e aprender para a nossa vida. Nenhuma história, com exceção da de Jesus, você pode imitar totalmente as atitudes daquele personagem ou daquela personagem. Só Jesus foi perfeito porque ele não errou. Outros personagens, nós podemos ter referencial para o bem, mas também nós podemos olhar e dizer, peraí, isso eu não vou imitar dele. Isso é bom, isso é mal. E a palavra de Deus não esconde os furos de ninguém. Os heróis da Bíblia Sagrada, qualquer um deles, seja Abraão, seja Isaac, seja Jacó, seja o grande rei Davi, todos eles erraram, foram falhos, e as histórias estão ali registradas, para que nós também venhamos aprender com os erros dele. Certo sábio já falava que mais sábio é aquele que aprende com o erro dos outros, do que aquele que precisa errar sempre para aprender. Na nossa sociedade, nós temos visto a desvalorização das famílias. E nós temos visto, lamentavelmente, as crises derivadas em todas as áreas da nossa sociedade. Se você observar a fundo, você vai ver que grande parte delas estão ligadas a problemas familiares, a desestrutura familiares. Quando nós olhamos para a nossa sociedade, você vai ver que cada vez mais os índices de separação, divórcio, filhos órfãos de pais vivos e assim por diante, só aumenta. E o Senhor, que deseja sim avivar a sua igreja, o Senhor que deseja sim usar a sua igreja para fazer a diferença numa nação caótica como a nossa, Ele deseja que isso comece dentro de casa. Nós já ouvimos e sabemos que uma sociedade fortalecida é resultado de famílias fortalecidas, uma igreja fortalecida é resultado de famílias fortalecidas. Então nós precisamos entender que família é algo que está no coração de Deus. Precisamos cuidar, valorizar e levar muito a sério. Essa história que nós estamos aqui lendo é uma história tenebrosa da família de Davi. Davi, profeta, o maior rei de Israel, grande músico, grande compositor, grande guerreiro, ele na sua história deixou um terrível furo dentro de casa. Tudo começou quando um dos seus filhos, chamado Amnon, e se você voltar lá no capítulo 13, você vai começar a ver essas histórias. Um dos filhos de Davi, Davi não tinha poucos filhos, eram muitos. Um dos filhos de Davi se apaixona pela sua meia-irmã. O nome dela era Tamar, o nome dele é Amnon. E ele olhava para ela, se apaixonou por ela, não via ela só como uma irmã, via ela como uma mulher desejável, uma mulher que ele queria possuir, uma mulher que ele queria se relacionar. E Amnon cobiçou a sua irmã. E ele começou a ficar abatido, porque o seu coração estava em choque. O pai Davi não percebeu, mas tinha alguém dentro lá do palácio, chamado Jonadab. Ele percebeu que Amnon não estava bem, e ele chegou para Amnon e disse: o que está acontecendo com você? Eu tenho percebido que você não está bem, você anda tão abatido, tão angustiado, o que está pegando, cara? E Amnon decide abrir o coração para a pessoa errada, que estava circulando no meio da sua casa. E Amnon fala: olha, eu estou assim porque eu estou apaixonado pela minha meia-irmã, Tamar, e eu não sei o que fazer mais.
E essa figura chamada Jonadab agora joga uma semente terrível no coração de Aminon e diz: cara, olha para você, você é filho do rei Davi, você é homem, você pode fazer o que você quiser, faz o seguinte, eu te dou um plano já perfeito, você vai se fingir que você está doente, e quando teu pai vier te visitar, porque ele vai saber que você está doente, você pede um favor para ele. Você pede que ele mande a sua irmã Tamar para cuidar de você. E ela vai ficar ali na tua casa. E quando ela estiver cuidando de você, você manda os teus funcionários, os teus empregados sair, e você faz o que quiser com ela. Você é Aminon, filho do rei. O conselho de Jonadab faz todo sentido no coração de Aminon. Ele então decide colocar em prática. Se finge de doente, o rei Davi vai visitá-lo, e quando Davi está visitando, ele faz esse pedido: por favor, manda a Tamar vir aqui cozinhar para mim, eu estou doente, preciso de ajuda. E o rei Davi então manda a sua filha lá, e acontece o estupro. Ele manda os empregados sair, ele abusa sexualmente dela, ele a possui. A casa de Davi, agora, está terrivelmente amaldiçoada. Na casa do grande rei Davi tem um filho estuprador e uma filha estuprada. Por quê? Porque tudo começou com uma influência errada. Aqui, pai, mãe, filho que está aqui presente, o Senhor já começa a te alertar sobre as influências que você está recebendo na sua vida. Davi tinha uma serpente infernal dentro da sua casa, que era até meio parente, e ele não detectou. Talvez preocupado com tantas outras coisas, não viu para quem que o filho estava abrindo o coração. E aquela semente terrível brotou, germinou e resultou em algo amaldiçoador na casa de Davi. Ei pai, ei mãe que está aqui, você que é redimido, você que deseja agradar o Senhor, você está cuidando bem da sua casa? Quem são os amigos do seu filho? Quem são os amigos da sua filha? Ei filho, quem está influenciando os seus pais? Quem que está entrando dentro da sua casa? Não, pastor, eu vigio todo mundo que vai lá na minha casa. Tanto que eu nem gosto que vai muitas pessoas na minha casa, é mais nós família. Ok, e através dos gadgets, e através da internet, quem tem chegado lá? A internet coloca o mundo dentro da sua casa. E quem tem comunicado pelo WhatsApp com as pessoas a quem Deus te confiou? Quem tem trocado mensagens com as pessoas com quem você ama? Prego isso com muito temor, porque nós temos visto cada dia mais, pelos registros de gabinete pastoral, problemas e mais problemas dentro da família, porque não estão vigiando nas influências que estão recebendo através da internet. Filhos que estão cortando o pulso, filhos adolescentes cortando o pulso. Por que você está fazendo isso? Porque eu estou triste, mas os meus amigos da internet falaram que é uma maneira de expressar os meus sentimentos e poder chamar a atenção.
Pessoas do outro lado incentivando o suicídio assistido aos adolescentes. Propostas de adultério ali na palma da mão. Os sites de redes sociais, para quem deseja encontrar um parceiro sexual, já passou da casa dos 200 milhões, como o Badu e assim por diante. Quem está influenciando as pessoas que você ama? Quem que está entrando dentro da sua casa? Marido, a tua esposa tem acesso ao teu celular a hora que quiser? O teu marido tem acesso ao teu celular a hora que quiser? Ele pode conferir o teu WhatsApp? No gabinete nós temos atendido cada vez mais confusão no casamento, porque víboras estão entrando através das redes sociais, e pessoas que se dizem homens de Deus não estão vigiando, mulheres que se dizem mulher de Deus não estão vigiando. Ficou conhecida há uns 15 anos atrás no mundo o caso de Alicia Kozakiewski, uma adolescente de 13 anos na época. Começou a conversar pela internet com alguém que parecia entendê-la, alguém que gostava das mesmas músicas que ela, alguém que dava atenção para ela, alguém que conversava a respeito dos filmes que ela gostava. E ela começa a desenvolver uma amizade com aquela pessoa que também se dizia ter em torno de 14 anos. E ela abre o coração. Passado algumas semanas, o vínculo já estava tanto que ela decide se encontrar com ele. Então, depois de um jantar em família, o amigo secreto, que ela não tinha visto ainda, decide se encontrar a 2 quadras da sua casa, e ela sai de casa e vai lá. O que ela se lembra é de um homem de uns 40 anos, chamando pelo nome dela, agarrando e colocando ela dentro de um carro. Alicia foi levada para um outro estado, lá foi abusada sexualmente, só sobreviveu, porque a polícia conseguiu com inteligência descobrir o IP do cidadão, e conseguiram resgatá-la. Hoje é uma mulher de uns 30 anos, que dá palestra no mundo inteiro, alertando os pais sobre o perigo de quem está do outro lado da tela. Na internet tem gente boa? Tem, mas tem todos os tipos de bandido, pedófilos, gente imoral, gente usada pelo inferno para tentar destruir a sua vida e a sua casa. Se liga, papai, se liga, mamãe, se liga, homem, mulher, cuidado, víboras estão tentando destruir a sua família. Uma pesquisa do Datafolha, 2015 agora, com jovens, mais de 60 e poucos, 63% afirmaram que era perigoso contactar pessoas que não conheciam pela internet. Só que, pasmem, 57% deles afirmaram que já haviam se encontrado pessoalmente com alguém, um amigo, uma amiga que conheceram pela internet. O Senhor hoje nos alerta para que nós venhamos vigiar sobre essas serpentes que estão tentando entrar na nossa vinha. Paulo já dizia à igreja de Coríntios: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Eu já falei algumas vezes nessa igreja, chega para qualquer viciado em álcool, viciado em drogas, viciado em pornografia, todos eles, você vai ver que um amigo ofereceu o primeiro gole, o primeiro baseado, ofereceu a primeira revista ou mandou a primeira mensagem de pornografia. Amigos que na verdade estão tentando destruir. Davi começava agora a sofrer muito dentro da sua própria casa, porque não vigiou com a influência de quem estava ao lado do seu filho Aminon. O texto continua dizendo então, que depois desse estupro que acontece na sua casa, versículo 21 do capítulo 13 diz: ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito lhe acendeu a ira,
Porém, Absalão não falou com Amnon, nem mal nem bem, porque odiava o seu irmão por ter forçado Tamar, a sua irmã. Olha só, Davi, ao saber daquilo que havia acontecido na sua casa, o texto diz que ele se ira, se indigna, fica bravo, mas não toma uma atitude. Davi não pune Amnon, Davi não recebe Tamar, Tamar tem que ir para a casa do seu irmão Absalão, e Davi não vai conversar com Absalão, o irmão de Tamar, que começava agora a desenvolver um ódio mortal pelo seu irmão. 2 anos se passaram, o ódio de Absalão aumentou, e certo dia, ele chega para o seu pai e diz: meu pai, eu preciso tosquear as minhas ovelhas, nós vamos fazer uma festa, quer ir? Não quero ir. Manda o meu irmão Amnon para ir junto. O pai desconfiado diz: não, vai ser muito pesado para você, não. Enfim, ele insistiu tanto, que Davi diz: então vai todos os filhos, e vai para essa festa. Vai Amnon, vai todos os filhos de Davi. E lá, Absalão já tinha falado para os seus funcionários, para os seus servos: quando Amnon já estiver enchido a cara, estiver feliz, vocês o cercam e o matem. Pode deixar que eu assumo a responsabilidade. E isso acontece. Na festa que eles estavam promovendo, Amnon é assassinado. Absalão assume a responsabilidade e foge. E agora, a casa do rei Davi, além de ter uma filha abusada, um filho abusador, tinha um filho assassinado e um filho assassino. Absalão foge para a terra do seu avô, e ele fica lá, junto com seu avô Talmai, durante 3 anos. Durante 3 anos. E Davi não vai atrás para tratar a situação. O filho assassino foge e o pai não vai atrás. Nem para cobrar, nem para xingar, nem para olhar no olho e dizer por que você fez isso, não. Deixa o filho lá. O filho, quem sabe estava na esperança de que o pai o chamasse para pelo menos punir, para prender, para que quem sabe fosse matá-lo, mas o pai nem isso faz. Então o chefe do exército de Davi, Joabe, vendo que Absalão queria vir, que Davi também não estava bem com aquela situação, só não tomou atitude, ele então decide persuadir o rei e manda uma mulher com uma história lá. Ela vai, conta a história e o rei fala favorável ao que ela queria, e depois o rei percebe que era a história dele, que eles estavam falando. Então Joabe entra e diz: posso trazer Absalão de volta? A história que a mulher conta é que o marido, ela era viúva, o marido tinha morrido e ela tinha 2 filhos só. Os filhos no campo se desentenderam, brigaram, um matou o outro, e o povo agora, para fazer justiça, queria matar aquele que sobreviveu. Essa foi a história que a mulher contou para Davi. Davi diz: não, ninguém vai matar ele, deixa ele viver. E daí ela vira para ele e diz: pois é mais ou menos o que está acontecendo contigo, rei. E ele descobre que Joabe estava por trás daquela trama toda. Então ele permite. O rei Davi diz: tudo bem, Joabe, você pode trazer Absalão de volta para cá, só que eu não quero ele na minha presença. Absalão então volta para Jerusalém. E pasmem, Absalão em Jerusalém, morando a alguns metros da casa do pai, ficou 2 anos sem o pai recebê-lo. 2 anos. Aquele filho, ele queria olhar no olho do pai, queria conversar com o pai, mas o pai não chamava. Angustiado, indignado, pede para conversar com Joabe, o Joabe não atende.
Na angústia, ele manda botar fogo na plantação de Joabe, para Joabe vir conversar com ele, e Absalão diz, por favor, eu quero ver o meu pai. Capítulo 14, verso 32 diz assim, Absalão, por que eu voltei de Jesur? Melhor seria que eu lá permanecesse, eu quero ser recebido pelo rei, e se eu for culpado de alguma coisa, que ele mande então me matar. Joabe foi contar tudo ao rei, que então mandou chamar Absalão, e olha a atitude de Davi, ele entrou, se prostrou diante do rei, rosto em terra, e o rei o saudou com um beijo. 3 anos fora sem conversar, 2 anos em Jerusalém, 5 anos se passaram, e quando aquele filho chega diante do rei, única coisa que o rei faz, dá um beijo, Deus, sem mais conversa. Quando nós olhamos para a atitude de Davi nesse sentido com a sua família, nós vamos ver que Davi foi um pai omisso na vida dos seus filhos. E esse é um erro que nós devemos evitar para a nossa vida, para a nossa casa, para quem é pai, quem é mãe, mas também para quem é filho. Cuidado com a omissão. Educar vai muito além, como eu falei aqui, para quem estava apresentando a criança, vai muito além de dar uma boa roupa. Educar vai muito além de dar um bom estudo e dar presentes. Absalão tinha tudo isso. Absalão era filho do rei, tinha beleza, tinha formosura, tinha escravos, tinha gado, tinha o rebanho, tinha tudo. Ele só não tinha um pai presente. E era o que ele precisava, era o que ele queria, um pai. A palavra de Deus ela é muito clara a respeito do papel dos pais na vida dos filhos. E você pai que está aqui hoje, e você solteiro que vai ser pai um dia, presta atenção nisso. O ser humano, ele tem necessidades emocionais, que precisam ser supridas, e tem necessidades emocionais, que só vão ser supridas pelos pais. Amor, toque, palavras. Pai, você conhece a linguagem de amor do seu filho? Do que seu filho mais gosta? É palavras de afirmação, é toque, é abraço. Um erro que nós temos visto na nossa sociedade é pais, escute isso, pais pensando que os filhos têm necessidades emocionais só na primeira e segunda infância. Primeira infância de 1 a 5, segunda infância de 6 a 10. Essa é a fase então que os filhos têm necessidade emocional, então eu supro ali, depois não preciso mais. E daí tem uma geração de adolescentes carentes de amor. E daí abre o coração para qualquer um. Até para um louco que surge do outro lado da internet sem nem conhecer. Os filhos têm necessidades emocionais sempre. E por mais que o adolescente, pai, quando você dá um beijo nele, ele fala, saco. Por dentro ele está dizendo, eu sou amado, que coisa boa, é disso que eu preciso. Um jovem é assim, um adulto é assim, todas as faixas etárias gostam de amor, de carinho, de palavras. Na adolescência, pai, seu filho está em crise a respeito do seu corpo, da sua identidade, precisa ser amado, precisa ser compreendido. Antes dos 18 está uma confusão de sentimentos que precisa ser esclarecido, precisa através do amor ter confiança. Dos 19 aos 29, pai, ele tem muito desafio profissional e educacional na sua vida, na sua formação. Também está com medo de enfrentar o mundo, precisa de amor, precisa de palavras. Depois dos 29, do 30, ele quer ter um tempo de qualidade contigo. Ele começou a perceber que aquilo que você falava, que ele não discordava, o Senhor tem razão, pai, mãe, e ele quer ter isso, quer ter esse momento também. Filho é para a vida toda, pai e mãe é para a vida toda. Você vai encontrar ex-marido, ex-esposa, mas ex-filho, ex-pai,
Não tem. Isso é para a vida toda. Não seja omisso ao suprir as necessidades emocionais dos que você amam. Filho, pai precisa de amor, pai precisa de palavra de elogio, pai precisa de toque, abraço, carinho. A palavra de Deus nos deixa clara que filho precisa de orientação. E quantos pais omissos nessa área nós temos visto? Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Pitágoras dizia: educai as crianças, e não será necessário castigar os adultos. Orientação, educação. Davi, quando nós olhamos os salmos, quando nós olhamos a vida de Davi, uau, que homem de caráter, que homem que gostava das coisas retas e justas, só que ele não conseguiu transmitir isso para os seus filhos. E hoje, o que tem de pai equivocado achando que a escola é que deve educar o filho, escola vai trazer sim uma formação e passar conhecimento, mas quem educa é o pai. Quanto pai achando que educação espiritual dos filhos tem que ser com a igreja, tem cultinho, então eu coloco lá, aqui é 1, 2 vezes por semana que teu filho vem, e o resto da semana? Deus preocupado com o seu povo, quando estavam saindo do Egito pecador, colocou na lei bem claro, e se você abrir em Deuteronômio 6, você vai ver, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. Ensine, olha só, ensine de qualquer jeito? Não, ensine com persistência aos seus filhos. Como com persistência? Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar, amarre como um sinal nos braços, prenda na testa, escreva no batente da porta. Pai, não tem como você dizer que não sabia que era a tua responsabilidade. A palavra de Deus deixa clara: orientação, educação, ensino a respeito de Deus. Quem dá são os pais. É você, irmão, é você, irmã. Você parou para observar o exemplo que Jesus nos dá? A escolha de Maria e José não foi uma mera escolha. Ela era uma agraciada, ele era um homem justo e íntegro. Tanto que, quando Jesus era bebezinho, vamos consagrá-lo, lá nas mãos de Simeão. Com 12 anos, transição de fases da vida, na questão dos judeus, 12 anos, vamos levar Jesus para o templo conosco. Está virando um homem esse menino. E você acha que o conhecimento que Jesus teve a respeito das coisas espirituais era só porque ele era Deus? Ele era 100% homem também. Precisou de um pai orientando, ensinando, mostrando, falando. Exemplo de Jesus. Então, pai, então, mãe, orienta os seus filhos. E mais uma vez eu digo, filhos não são necessitados de orientação apenas quando criança e adolescente. Passando dessa fase, também. Orienta os seus filhos, pai, sobre o que eles assistem, sobre o que eles acessam, como lidar com a tecnologia de informação. Fala com eles sobre droga, fala com eles sobre sexo, fala com eles sobre política, fala com eles sobre trabalho, sobre profissão. Orienta os seus filhos em todas as faixas etárias. Ah não, mas meu filho já passou dos 18, agora ele se vire. Não! Você já passou pelos 18, pelos 19, pelos 20, ele não. Tem coisas que a gente só vai viver ali. Eu tenho visto tantos jovens, dos 20 aos 30 anos, perdidos, porque agora é a fase que eles estão se solidificando profissionalmente, mas não tem orientação de pai e de mãe. Ali eles estão constituindo a família, e muitas vezes começa tudo errado, porque não teve orientação. Até quando os teus filhos forem avós, se você estiver vivo, você precisa orientá-los. Filhos precisam
de orientação. E daí nós temos visto cada vez mais, falei da desvalorização da família, coisas absurdas acontecendo, por falta de orientação de pai, por falta de orientação de mãe. Nós temos visto aí uma adultização das crianças. É criança se vestindo que nem adulto e procurando se comportar que nem adulto, querendo ter rede social para conversar com não sei quem. Eu fiquei indignado esses dias, quando eu vi uma empresa lançando sutiã para crianças de 5, 6 anos, para meninas de 5, 6 anos. Sutiãzinho, não. E por outro lado, nós também temos visto muito marmanjão mal orientado, a infantilização dos filhos adultos, que a psicologia vai chamar de síndrome de Peter Pan. O cara tem 40 anos na cara, barbudão, mas mora com o papai, com a mamãe, se veste de skatista e só quer jogar videogame. Daí tem a geração nem, que nem trabalha e nem estuda, sem compromisso. Tudo isso é desvalorização da família, tudo isso é falta de alicerce, falta de orientação, falta de base sólida. Essa é a nossa geração. Filhos precisam de orientação, não seja omisso nisso. Como estamos falando de omissão, pai e mãe, escute isso. Filhos precisam de limites. Filhos precisam de limites, e junto com o limite, muitas vezes, se é quebrado esse limite, correção. Não deixe filho fazer tudo, pai. Não deixe filho fazer tudo, mãe. É lamentável quando nós vemos a evolução do que chegou até nos dias de hoje, desde a industrialização e das guerras que nós temos visto surgir. A mulher entrou no mercado de trabalho, conseguiu o seu lugar, que bom por isso, mas nós sabemos que tem um outro lado. Quem ficou cuidando dos filhos? Quem ficou orientando os filhos? Daí vem a terceirização da educação. Mas os pais, conscientes que estão deixando a desejar, o que eles fazem? Para compensar, enche filho de presente, deixa fazer tudo o que quer. E daí, uma geração crescendo sem limites. Uma geração que não pode levar um não, porque senão faz birra e depois sabe como barganhar o que ela quer. Mas um dia daí a vida vai ensinar, e tem pais que, então tá, aqui você consegue manipular a gente, mas um dia você vai entrar no mercado de trabalho, daí você vai ver, e daí entra no mercado de trabalho, e a primeira pancada que recebe da vida, entra em depressão e busca o suicídio, porque não estava preparado. Limite, pai, também é expressão de amor. Por isso que Deus, através da sua palavra, nos coloca limites, serve como cerca. Cuidado, se passar daqui, pode cair. Limites são para isso. E quando esses limites são ultrapassados, tem que haver correção. São muitos versículos na palavra que diz isso, a repreensão da sabedoria, mas o filho entrega a si mesmo em vergonha seus pais. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Discipline o seu filho e este trará paz, trará grande prazer à sua alma. Provérbios 29, 17. Não, pastor, mas agora, para criança tem a lei da palmada, daí não pode mais. Se tem algo que eu como psicólogo lamento muito, foi essa lei da palmada, popularmente falando, lei do menino Bernardo, que foi um grande equívoco outorgado pela psicologia. Por quê? Porque realmente tinha que inibir alguns abusos que estavam acontecendo. Está e continua acontecendo muito espancamento ainda no Brasil, e isso está errado. Agora, uma varadinha, uma chineladinha, uma cintadinha, faz muito bem para os filhos. Essa lei não diferenciou o que é espancamento, o que é correção. Tem coisas que o castigo e a palavra não vão resolver, principalmente as crianças menores, um pouquinho de dor. O velho ditado continua valendo para todo mundo, e gato escaldado tem medo de água fria. Se você botou a mão, meu amigo,
né, numa água fervente, olha, você vai ficar ali cuidando para não cometer de novo aquilo ali, até com água fria muitas vezes. Os filhos precisam de correção, e isso é amor. Isso é amor. Ah, meu filho é adulto. Claro que você não vai dar uma cintada no seu filho adulto. Às vezes uns merece. Mas se o teu filho adulto errou, se o teu filho adulto traiu a esposa dele, se o teu filho adulto mentiu, enganou, chama, corrija, dá uma bronca sim, porque você é pai e precisa corrigir os filhos. Hebreus 12, 7. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça, paz para aqueles que por eles foram exercitados. Cuidado com esse erro, o erro da omissão. Deus confiou pessoas nas suas mãos, para que você venha amar e fazer a diferença. Deixa eu correr aqui. Falei sobre as influências negativas e sobre a omissão. O outro erro que Davi cometeu, ele ficou só nas boas intenções e não teve as atitudes devidas. Esse filho Absalão, depois que fica 5 anos sem poder ter um relacionamento com o seu pai, e quando depois de 5 anos o pai só dá um beijo, esse filho ele começa a ficar rebelde. E é o que acontece quando não tem a correção certa. Absalão fica rebelde, o que ele faz? Sendo filho do rei, tinha dinheiro, tinha poder, ele manda fazer uma carruagem linda para ele. E ele convoca e paga 50 homens para seguir ele e ficar aplaudindo, apoiando ele, os capangas dele. E ele começa agora a ficar na porta da cidade onde as pessoas passavam, e quando alguém vinha de todas as tribos de Israel para conversar com o rei, ter um juízo do rei, ele ficava lá e ele, opa, bem-vindo, o que você quer? Eu preciso falar com o rei, tem um caso aqui, e ele dizia, olha, é lamentável que não tem um juiz aqui em Jerusalém, em Israel, quem dera um dia eu fosse esse juiz, eu poderia te atender. E ele abraçava e beijava as pessoas, e ele foi minando o seu pai e fazendo o lado dele perante o povo. 4 anos fazendo isso, e Davi não fez nada, por mais que sabia que estava acontecendo isso. 4 anos fazendo isso. Depois dos 4 anos, ele diz, chegou a hora de nós se rebelarmos. Manda 200 homens para Hebrom, e lá eles gritam, Absalão é rei em Hebrom, que era a primeira cidade, para depois conquistar todo Israel. Quando a notícia chega em Jerusalém, Davi sabia que já estava tudo arquitetado, e se ele não fugisse, iria morrer. Davi pega a sua família, pega as suas coisas, alguns soldados vão junto com ele, e Davi foge de Jerusalém. Absalão, revoltado, rebelde, angustiado, amargurado, vai conquistando as cidades e chega em Jerusalém. Em Jerusalém, coloca do seu lado um conselheiro, que era antes conselheiro de Davi, mas que não gostava de Davi, o pai de Betseba, chamado Aitofel. E a primeira coisa, o primeiro conselho de Aitofel é, mostra que você não quer mais nada com seu pai. Ele deixou 10 concubinas cuidando do palácio. Você vai, arma uma tenda na varanda do teu palácio, e tenha relação sexual com todas elas, para o povo ver. Já era uma profecia antiga que um dia isso iria acontecer. E acontece. A partir dali, Absalão então agora está disposto a matar o seu pai. Matar o seu pai. E justamente é isso que ele tenta fazer. Convoca o exército, mas em vez de sair na mesma noite, por um conselho de um infiltrado que Davi deixou lá, ele não vai na mesma noite atrás de Davi. Ele decide esperar, convocar um grande exército para depois ir, que dá tempo de Davi fugir, se estabelecer e fortificar também o seu exército. E eles entram em guerra. O filho Absalão se tornou grande inimigo do seu pai e queria agora matá-lo. Tá, pastor, e o que o senhor quer dizer com isso? Outro erro que Davi cometeu, ele ficou apenas nas boas intenções, e isso não basta. Por que as boas intenções?
Presta atenção no nome dos filhos que Davi colocou. Um dos filhos chamava Adonias, aquele que pertence a Adonai. Salomão, o amado do Senhor. E agora esse, talvez o mais irônico, Absalão. Ab vem de Aba, de pai. Salão vem de Shalom, o pai da paz. Quando esse menino nasceu, bem provável, Davi queria que aquele menino trouxesse paz para a vida dele. Porque os judeus e os israelitas, todos os nomes do filho estavam vinculados ao que estava acontecendo no momento, a expectativa que tinha para o filho. Esse menino vai me trazer paz, esse menino vai trazer paz para Israel. E aí esse menino cresceu mal orientado, precisando de um pai, que se tornou o pior inimigo do pai. Nenhum pai, nenhuma mãe aqui presente deseja ver a desgraça dos seus filhos. Nós amamos nossos filhos e queremos o bem para eles, mas lembra de uma coisa: de boas intenções, sabe aonde está cheio? Boas intenções não fazem a diferença. O que faz a diferença é a atitude. É importante ter boas intenções? É. Mas se não tiver atitude, de nada adianta. Você pode ter boas intenções para o seu filho, mas se você não se renunciar a si mesmo, não renunciar tempo para estar com os seus filhos, tempo de qualidade, de nada adianta. É na convivência que a gente impregna o exemplo na vida dos nossos filhos. Todos aqui hoje, todos nós que vivemos em 2016, você pode ter certeza, se você é um adulto esforçado, coerente, todos nós aqui temos uma agenda lotada. Todos nós aqui corremos o dia inteiro. Todos nós aqui estamos mergulhados no ativismo que essa sociedade nos colocou. Essa é uma verdade. Agora, se você não aprender a lidar com isso e poder investir tempo na família, infelizmente, nós vamos colher lágrimas de sangue lá na frente. Os nossos filhos estão que nem aquele menino: papai, quanto que o senhor ganha por hora? E o papai falou: filho, por que você quer saber? Fala, papai, quanto que o senhor ganha por hora? Ele falou: eu devo ganhar uns 20, 25 reais por hora. Aquele filho foi lá no quarto, quebrou o cofrinho dele, contou o dinheiro, trouxe para o pai. Está aqui, papai, o senhor pode dar uma horinha para mim? Essa é a realidade dos dias de hoje. Sabe, irmãos, eu louvo a Deus pela minha criação que eu tive, pela minha criação. Meu pai, sendo pastor, final de semana era aquela correria, mas sempre tirava um dia da semana para investir na família. A gente passeava, a gente soltava pipa, a gente andava de bicicleta, a gente pescava. Me lembro que muitas vezes, lá em Minas Gerais, Assembleia de Deus de 30 anos atrás, radical, recebeu crítica, soltando pipa com os filhos, andando de bicicleta, era proibido andar de bicicleta. Mas tudo isso foram sementes lançadas no meu coração, no coração dos meus irmãos, que germinou e frutificou. Renunciou muitas outras oportunidades para estar ali com a família, e isso foi bênção. A questão da valorização da afirmação, palavras de afirmação para os filhos. Pai, não adianta ter boas intenções, afirma para o seu filho o quanto ele é amável, o quanto ele é especial, o quanto ele tem valor. Filho, fala para o seu pai o quanto ele é especial, o quanto seus pais são importantes para você. Porque senão vem alguém de fora, fala e leva o coração dele. Jesus no batismo, se lembra? Depois do batismo ia passar 40 dias de jejum e ia ter um encontro com o diabo. E lá, no encontro com o diabo, na tentação, as 3 falas do diabo é: se tu és o Filho de Deus. Só que Jesus já tinha, ali atrás, ouvido uma afirmação: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer.
Jesus sabia quem ele era no Pai. Teu filho sabe que ele é importante para você? Teu filho sabe que ele tem valor para você? O teu pai e tua mãe sabem o quanto são especial para você? Deixa eu mais uma vez abrir o coração aqui, coisas pessoais minhas. Isso eu acho que falei para poucas pessoas na minha vida. Vocês sabem já que eu reprovei 2 anos de matemática na minha adolescência. E naquela época eu tive uma crise muito forte de identidade. Porque, imagine, né, você já reprova, você já se sente burro, né, se sente inferior. Você já está para baixo. E o nosso adversário vem nessas horas para se andar. Muitas vezes, eu na minha adolescência pensava, puxa, mas eu devo ser de outra família, né? E o meu irmão brincava, dizendo, tu é adotado, cara. E depois eu fazia isso também com a minha irmã, né? Coisa de irmão. Mas até essas brincadeiras, quando a gente está mal, entra no coração. Só que, eu me lembro, um dos dias que eu mais estava mal, estava para baixo, achando que eu não era digno de pertencer àquela família. Eu fui olhar o álbum de fotos de família. E ali eu comecei a observar, lá no campo missionário, maior pobreza em Jequitaí. Mas a minha mãe, no meu aniversário, tudo com muito amor. Você via tudo com muito carinho, né? Os docinhos, a festa, tudo organizada. Era um sistema muito pobre, né? Mas era tudo feito com amor nos detalhes. Aquilo foi confirmando para mim o quanto eu era amado, o quanto eu era especial, o quanto eu tinha valor. E aquele álbum de família, muitas vezes, me tirou da minha deprê. Esse dia que eu estava mal, eu até pensei em fugir de casa. Toda criança, eu acho que uma vez já pensou em fugir de casa, né? Mas aquilo me segurava, porque ali estava a prova. Não, eu sou dessa família, eu sou amado desde pequeno. Pai, mãe, escute isso. Naquela época eu nem tinha noção, eu era bebezinho, criancinha, 1, 2, 3, 4, 5 anos, nem tinha noção daquelas festinhas que a minha mãe fazia, da roupinha bonitinha que ela colocava, mas aquilo foi prova de amor. Eu depois, quando já estava compreendendo alguma coisa, aquilo serviu de bênção na minha vida. Não pense que aquilo que você faz pelos seus amados vai ficar no esquecimento. Seja uma camisa passada, mulher, pelos seus filhos, para o seu marido. Seja uma comida bem feita, seja uma festinha simples, mas para valorizar a pessoa. Isso tem marcas e um potencial para a eternidade. Não negligencie as pequenas coisas, porque isso pode fazer a diferença em tempos de crise. Vou pular aqui. Ia falar de perdão, ia falar de tantas coisas, mas o tempo passou. Para finalizar, influência, omissão, não adianta só boas intenções, tem que ter atitude. E por fim, cuidado para não cair também no erro de Davi, de dar mais importância para o lado de fora do que para o lado de dentro. A gente olha para a vida de Davi, e a gente vê alguém amado, valorizado, querido pelo povo de Israel. Se você dá uma olhada ali, quando Davi tem que sair fugido de Jerusalém, você vai ver o povo clamando e chorando em voz alta. Davi era chamada da estrela de Jerusalém, a luz de Israel. Só que dentro de casa, infelizmente, ele não era tudo isso que era lá fora. Ei, você tem valorizado mais a sua família do que os outros de fora? Você já fez um almoço na sua casa, para a sua família, e pegou aquela melhor louça que você tem, mulher, para colocar na mesa? Ou aquilo é só para quando vem uma visita especial? Homem, quando
teus parentes pedem uma ajuda financeira, você diz, não, está aqui, confio. E a tua esposa está meses precisando de um vestido novo, de um sapato novo, e para ela nunca tem dinheiro. Isso é valorizar mais lá fora do que aqui dentro. Tem mulheres que chegam na igreja, abraça o pastor, beija o pastor, só que às vezes o marido olha estranho, porque com ele ela não faz isso. Alguma coisa está muito errada, e se não for corrigido, as consequências são sérias. Pastor Nilton já pregou muito aqui, que nenhum sucesso lá fora compensa o fracasso dentro de casa. Olha para essa sociedade, vai conversar com os ricos. Se você não tem amigo rico, um dia veja uma pessoa que você imagina que é rico e vai conversar com ele. Veja como é que é a questão de família, tal. Você vai ver que muitos dos ricos trocariam tudo para poder ter respeito de pai, dos filhos, o amor da esposa e assim por diante. Eu poderia citar aqui dezenas de casos do meu gabinete. Pessoas que hoje estão lá no topo da empresa, só que para chegar lá, teve que sacrificar a família. Nunca estava no aniversário dos filhos, nunca estava nas festas da família, nunca estava em nada. Totalmente ausente. E daí chegou lá em cima, só que o filho não respeita mais. O filho não o vê e nem o trata como pai, como mãe. Isso não vale a pena. Vamos se colocar em pé. Acho que já falei demais. O nome dessa mensagem é: não chore o leite derramado. O texto vai dizer que o exército de Davi guerreou contra o exército de Absalão. Eles foram lutar no meio de uma floresta, a floresta de Efraim. Absalão, ele era o homem mais bonito da sua época, ele tinha um cabelão comprido, que quando ele cortava, botavam para pesar, e era tipo uma atração da sociedade, pesava 2,4 kg o cabelo dele. Era um homem imponente. E lá no meio da guerra, ele tem que fugir dos soldados de Davi. Ele fica com o seu cabelo preso nos galhos, fica pendurado. E daí vem o exército de Davi, o matam. E a mensagem daí chega, o mensageiro chega para Davi, e ele pergunta, como é que está meu filho Absalão? E o etíope, que era o mensageiro, diz, olha, que todos os teus inimigos têm um fim que Absalão teve. E agora era tarde demais. O filho estava morto. E o pai chora subindo as escadas dizendo, meu filho Absalão, quem dera eu morrer no seu lugar, meu filho Absalão. Você que está aqui hoje, você que chegou aqui, o plano salvífico de Deus foi para que nós tenhamos vida em abundância. E Deus não quer que eu e você venhamos chorar o leite derramado, não. Deus quer que nós venhamos cuidar da vasilha para que esse leite não derrame. Deus quer que nós venhamos cuidar daquilo que Ele nos confiou. Deus quer que você cuide do seu casamento. Deus quer que você cuide do teu filho. Deus quer que você cuide do seu pai. Entenda isso. O ciclo é divino. Filho cuida de pai, depois que o pai cuidou do filho. Se os teus pais hoje são idosos, você tem sim a responsabilidade de cuidar dele. É plano de Deus. Isso é honrar pai e mãe. Que nós venhamos ouvir a palavra do Senhor, fugir desses riscos e termos uma vida em abundância. Você quer ter novos níveis de espiritualidade, de intimidade com Deus? Comece dentro da sua casa, valorizando os seus, amando os seus. Cuidado quem entra, não sendo omisso, tendo atitude todo dia, não tendo apenas boas intenções. Isso é o que o Senhor deseja para a nossa casa. Vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor, eu te louvo, te agradeço, porque essa palavra, Senhor, eu sei que veio do teu coração para o nosso coração. Em dias tão conturbados que nós estamos vendo, Senhor, nós sabemos que se tem corrupção lá no governo, se tem corrupção na sociedade, se tem famílias, Senhor, destruídas, tudo
tudo isso, Senhor, foi porque não entenderam e praticaram a Tua palavra. Mas nós somos o Teu povo, que ouve a Tua voz e que obedece. Deus, aqui tem pessoas que precisam de restauração na família. E hoje ouviu essa palavra, Senhor, nós pedimos que o Teu Santo Espírito venha dirigir da sabedoria e restaurar o que precisa ser restaurado. Aqui tem pessoas que foram criadas, Senhor, sem referencial familiar nenhum, mas nós sabemos que a partir do momento que Tu entra na nossa vida, uma nova história se faz, e que eles venham ter força, Senhor, para marcar, Senhor, a vida e a família deles, para que eles venham sim interromper um ciclo de maldição e ver bênçãos na sua casa. Deus, nós abrimos, Senhor, as portas do nosso lar para a atuação do Teu Espírito Santo. Venha, faça o Teu querer, abençoe o nosso lar. Nós pedimos discernimento, Senhor, sobre a influência que os nossos filhos, nossos pais têm recebido. Nós pedimos, Senhor, que Tu venha nos impulsionar a cada dia na maneira certa de educar, corrigir, colocar limites, disciplinar os nossos filhos. Nos dê graça e sabedoria, Senhor, e que a Tua bênção seja intensa na nossa casa, que a Tua bênção seja intensa, Senhor, nas nossas vidas, que a Tua bênção seja intensa, Senhor, na caminhada familiar dos Teus filhos aqui presente. E nós sabemos, Senhor, que pelo Teu sangue vertido na cruz, a nossa família pode sim ser liberta de maldição. Nós sabemos que pelo Teu sangue vertido na cruz, nós podemos ser parecidos contigo, Senhor, e ser bênção na própria casa. E hoje, Senhor, nesse momento, nós vamos participar agora da Santa Ceia. E que realmente, Senhor, esse ato venha gerar em nós essa consciência, e que essa consciência reproduza atitudes saudáveis, abençoadoras no nosso lar. Assim oramos, Te agradecendo em tudo, no nome de Jesus. Amém e amém.